Boa tarde. Estamos começando mais um plantão Primeiro Socorro. Não, gente, sem bobeira agora, tá? Ah, porque eu sou mais séria. Oi, gente. Então, agora nós vamos fazer a aula igual nós fizemos a última. A gente dá uma revisada no exercício que eu já mandei para vocês. Que eu já postei, que vocês disseram que não viram, né? Parabéns para vocês. Vamos dar uma olhada. Peraí que eu vou dar uma... Eu vou colocar aqui para vocês. Igual eu coloquei o outro. Essas matérias no AVA ficou difícil, viu? Porque eu não vi quase nada. Ô, gente, vocês estão vendo? Sim. Quem tá falando aí que não viu quase nada? Eu. Eu quem? Peraí. Eu quem que falou? Bruna. Não pode falar agora, não. Depois eu deixo você falar. Ô, gente, então vamos lá. Vamos voltar aqui a nossa aula. A Ju voltou, ó, pra você ver. Tava comendo, precisa comer. Então, gente, Peraí. na revisão, eu até postei assim pra vocês com a resposta também. Porque pra vocês darem umas olhadas depois, né, e tal. Então, isso aqui também é coisa que a gente estudou desde o início do módulo. E aí eu coloquei assim para vocês. Descreva o que é o suporte básico de vida, quem pode e quando devemos realizá-lo. Então, gente, o suporte de vida, o SBV, o suporte básico, vai ser o quê? O suporte externo da respiração e circulação a uma vítima de parada cardiorrespiratória, através da compressão torácica e ventilação com o uso da bolsa máscara-válvula, né, o AMBU, até que o tratamento médico definitivo possa restaurar a respiração e circulação espontânea. Então, quem que pode fazer esse tipo de atendimento? Qualquer pessoa que tenha treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Então, o que é isso, gente? O que é o SBV? A gente tiver contato com uma vítima em parada cardiorrespiratória, então a gente vai fazer a compressão torácica e vai ofertar o oxigênio, caso tenha, né, algum tipo de suporte com o AMBU. Então, o suporte básico de vida, o que ele não tem, gente? Ele não tem medicação, tá? Então, ele não tem nenhum tipo de aporte interno. A gente vai fazer todos os procedimentos vão ser externos. A gente não vai ter nenhum procedimento invasivo. Professora, é como se fosse o procedimento mecânico e não o químico, porque o químico seria o medicamento e o mecânico é o AMBU, é a massagem, enfim. Isso. Aí a gente diria que seria o invasivo e não invasivo mesmo, Júlia. Vocês estão vendo, gente, o exercício? Agora. Mas tava. Agora voltou. Agora voltou, né? Porque, gente, o básico, ele não precisa de nenhum curso específico para isso. Então, um treinamento já é possível a pessoa fazer esse atendimento. Agora, já o suporte avançado precisa de treinamento, tem que ser um profissional para fazer. Então, esse daqui, qualquer pessoa a gente consegue treinar para realizar. Que é fazer fazer a massagem, né? A compressão, igual nós fizemos nos bonecos na sala, teve até alguns percursos, né? Assim, errados. E aí a gente também consegue fazer a ventilação. Se não tiver o tipo de suporte para ventilação, a gente faz só a compressão torácica. Isso ficou claro? Ficou. Sim. Sim. Beleza. Então, no próximo, eu coloquei assim: descrevam a ressuscitação cardiopulmonar, né, que é RCP. Então, como que eu coloquei aí? Ao deparar com o paciente caído ao solo, deve-se avaliar respiração e pulsação ao mesmo tempo, de 5 a 10 segundos. Então, como que vai ser isso? Então, se a pessoa está lá deitada no chão, a gente vai chegar com o rosto próximo da pessoa
E aí, com os dois dedos, com o indicador e com o dedo médio, a gente vai colocar na carótida da pessoa para sentir se tem pulsação. E, ao mesmo tempo, com o rosto mais próximo, a gente vai olhar para a região torácica para a gente ver se tem alguma movimentação ou não. Ali a gente consegue sentir se tem pulsação, se tem respiração, se tem movimento torácico. Então, isso é muito rápido, gente. 5 a 10 segundos a gente vai avaliar isso, vai olhar tudo. Essas duas coisas. Então, tanto a pulsação e como a respiração, que a gente vai olhar no tórax da pessoa. Caso tenha ausência desses sinais vitais, deve se posicionar na região torácica, 2 dedos acima do externo. Então, a gente vai avaliar onde que está o externo, gente. Aqui no meio do peito. Isso, no finalzinho da costela, não é? Quando faz o finalzinho Quando dá o costela, buraco. na região... Não, nossa, vou dar o buraco. Não, né, gente? A gente vai dizer na região mediana. Desce mais um pouquinho Torácica. pra ver a 2 inteira. Hã? Desce mais um pouquinho pra ver a 2 inteira, por favor. Aí, obrigada. Ela não dá pra dar assim inteira, não. Não, Deixa eu tá ver ótimo. dá Dá, pra fazer sobe um um negócio pouquinho. aqui, gente. Não, tava dando. Aí, Assim. ó. Aí, tá ótimo, obrigada. Então, a gente vai dizer que na região mediana, né? 2 dedos, então, abaixo do externo. Peraí. 2 dedos acima do externo, abaixo. 2 dedos acima do externo, então a gente vai começar a compressão torácica. Como que é essa compressão torácica, gente? É assim, com o braço assim? Não. Assim. Stand line. Stand line. Isso aí vocês lembram bem, né? Que vocês começaram até hoje, né? Isso mesmo, gente. Então, com o braço, ele tem que permanecer rígido e a gente vai ficar o máximo posicionado em cima do paciente. Então, o peso do nosso corpo a gente vai jogar para cima do paciente. Como que a gente vai saber se a gente chegou na profundidade correta? Não tem como saber, mas a gente consegue ver se está tendo algum retorno por parte do paciente ou não. Tá? Se está tendo melhor ou não. Claro que tem pacientes que a gente vai conseguir voltar, outros não. Pode ser que ocorra alguns, quebrar algumas costelas, né? Isso pode acontecer, a gente viu isso em sala de aula. Não vamos Destruiu comentar o sobre o boneco. assunto, não vamos comentar. A técnica de, tipo assim, de ser 100 compressões cardíacas para 2 ambu, não é? Para 2 ventilações. Isso. Tem 2 pessoas, tem 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo, pode-se fazer os 2 ao mesmo tempo? Ou no caso, é o mesmo? Não. a mesma Primeiro regra? tem que ser a compressão. No momento da compressão, não faz ventilação. Aí, na hora que parar a compressão, que faz as 2 ventilações. Então é 100 para 2. 100 para 2. Isso, 100 para 2, 100 para 2. E se tiver 2 pessoas. E se tiver 2 socorristas, vão ser 30 compressões para 2 ventilações. E aí, se você tiver sozinho... não, peraí, desculpa, Júlia, você me confundiu. Se for uma pessoa só, a gente vai fazer 100 compressões e não tem ventilação. Que isso, gente? Qual é a criança que tá conversando? Então, as 100 compressões, 2 ventilações, se tiver 2 socorristas. Não, se tiver 2 socorristas, vão ser 30 compressões para 2 ventilações. Então, a cada 30 compressões que você fizer, a gente faz 2 ventilações. Por que eles mudaram isso, gente? Porque eles viram que se não tiver a circulação adequada, não adianta fazer respiração, ofertar oxigênio, porque não vai circular. Então, o que é mais importante? Você manter a circulação sanguínea com o batimento, entenderam? Uhum, Por isso, mais importante é a compressão do que a ventilação. uhum. E se tiver sozinho, é só compressão. Só pra poder Aí a cada 100, você faz 100. Aí você vai reavaliar com os dedos na carótida e aí, ao mesmo tempo, você já vai olhar o movimento torácico. Se não tiver voltado, você vai continuar. Isso, gente, a gente faz por 45 minutos. O protocolo é até 45 minutos. Só que, claro que quando você viu que está com a vítima em PCR, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai chamar a SAMU. Isso mesmo. Vai chamar a urgência, né? A gente vai chamar a unidade de bombeiro, SAMU. E aí, enquanto eles não chegam, a gente vai fazendo as compressões torácicas.
Gente, se não tiver ambu, tiver qualquer outra coisa, a gente tem que fazer boca a boca? Não. 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 Nem parente indicado, tá, gente? Claro que dá pra gente fazer algumas adaptações, colocar um plástico furado e pra gente não ter contato direto, mas mesmo assim ainda é perigoso, não é indicado, tá? Aí não há muita necessidade dessa ventilação, até porque ela também não vai ser tão eficaz como se fosse a pressão de um ambu, tá? Por isso também que não tem muita necessidade. Para criança, a gente tem que fazer. E também na compressão, a gente vai usar sempre a região hipotenar, né? E aí o movimento, assim, tá dando pra vocês verem. Sim. Uhum. Então, a mão dominante vai ir por baixo. Então, eu que sou canhota, vou colocar a minha esquerda por baixo para fazer. Vai ser sempre a dominante, por baixo. Tá bom? Tá bom. E aí, para adultos, a gente tem que fazer a compressão torácica tem que atingir uma profundidade de 5 a 6 centímetros. Nunca tem como a gente mensurar, né, gente? Mas pelo menos a gente consegue avaliar por olho mesmo. Em criança, a gente vai usar só uma mão. E a gente tem que fazer no máximo uma profundidade de 2 centímetros. E em bebê são 2 dedos, né? Em bebê, os 2 dedos. Exatamente. Então, peraí. Para criança, a gente usa só uma mão, a mão dominante, né? Isso. E atinge de quantos centímetros? 2 centímetros. E bebê, um dedo. 2 dedos. Desse aqui. Mas em bebê não faz aquele negócio nas costas assim também, não, ó, professora? Não, isso daí é para engasgo. De colocar o neném. Não, de colocar o neném de cabeça pra baixo, não tem um negócio desse, não? Ou é só no Isso parto? daí é a manobra de Heimlich Ah, tá. para bebês. Quando tem algum tipo de entalamento, ou então engasgo com leite, alguma coisa assim. Que a gente vai tipo colocar de bruço, né? E vai fazer esse movimento. Não, eu tô falando de um vídeo que eu vi de um médico ressuscitando uma criança que nasceu completamente roxinha. Ele coloca a criança totalmente de cabeça pra baixo e esfrega as costas dela. Ah, eu vi esse vídeo mesmo. Ah, não, mas isso aí é recém-nascido. Isso, Saindo do... Não, aí é diferente, porque aí a criança pode ter aspirado um pouquinho de mecônio ou algum tipo de secreção. Aí, nesse caso, ele tem que colocar ela de cabeça para baixo, fazendo assim. Uhum. A força, né? Uhum. Isso. Aí depois o pé dela, né? Isso. E bate e faz isso. Mas aí seria um tipo de. Tipo, a criança não está em parada cardiorrespiratória. É como se ela tivesse tipo. Como se ela tivesse tipo engasgada. Entendi. Com a secreção. No caso de parada, é só mesmo os dedinhos assim. Estão vendo ainda, gente? Sim. Beleza. Gente, isso ficou claro? Então, como que é uma ressuscitação cardiopulmonar? Não, essa ficou. Beleza. Como que devem ser, então, os primeiros socorros diante da crise convulsiva? Segurar o paciente a cabeça. Mas se for agora, não. Objetos. Hã? Afastar todos os objetos ao redor da vítima, afrouxar as roupas, os vestimentos. Lateralizar a cabeça. Isso. Não cortar o dedo da boca. Proteger a cabeça. Conter a pessoa para não se debater. Chamar o resgate. E lateralizar Chama a o cabeça. resgate. Chama a Capeline. E chama o Chamu. Tá aí, mas dessa vez eu não vou cair, tá, gente? Não vou cair, prometo. Peraí. Ai, meu Deus, trem Hulk de novo, gente. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Isso aí também vocês se lembraram bem na sala, né, gente? Não tem como Tá gravado qualquer coisa. Hã? Tá gravado qualquer coisa. Então tá, então isso aí também ficou claro. Então é isso mesmo, afastar os objetos, afrouxar as roupas, lateralizar a cabeça, isso mesmo. As manobras de chin lift e jaw thrust, qual que é a diferença? Quem sabe me dizer?
Eu não sei falar o nome, começa com J também. Jaustral. Ela utiliza sempre quando tem uma lesão na coluna, ou a daqui assim, né? E a outra a gente sempre utiliza quando não tem lesão. Isso Igual, mesmo. Professora, a chin lift a gente eleva o grau da cabeça da pessoa para um grau acima, deixando a pessoa completamente ereta. E a jaustral é só a abertura das vias aéreas, de forma com a mão mesmo, sem que levantar a cabeça para que a pessoa não tenha algum problema da lesão na lombar. Perfeito. Exatamente. A narina e a boca só. Perfeito. Exatamente. E aí, o que a gente mais usa, né, gente? Das duas, a que é mais eficaz vai ser a chin lift, né? Porque ela a gente vai ter uma abertura completa da via aérea. Da jaw thrust a gente não tem uma abertura completa, mas a gente tem parte da via aérea desobstruída. Vocês viram quando eu mostrei para vocês que a gente consegue ver a movimentação na região do pescoço, quando a gente mexe só a mandíbula. Vocês lembram lá na sala? Sim. Então, isso aí tá claro também, não tá, gente? A diferença dessas duas. Ô, professora, como a gente vai saber que o paciente teve uma lesão na lombar? É tocando o paciente? Isso, porque quando a gente chega na cena para avaliar o paciente, a gente vai saber qual que foi o caso, né? Por exemplo, a pessoa teve uma queda de moto, e aí a pessoa tá lá caída, tá toda torta lá, e aí a gente sempre vai, por exemplo, tá até com capacete, ainda alguma coisa assim, a gente sempre vai tratar como se tivesse risco de lesão. Nesse caso. Então, a gente vai fazer a jaw thrust sempre, vai posicionar a pessoa em prancha, se der para deixar ela reta, a gente vai deixar, se tiver algum objeto empalado, alguma coisa, a gente vai, aí a gente tem que ver como que a gente vai colocar essa pessoa. A gente nunca tira o objeto empalado, né? A gente sempre vai tracionar esse objeto na pessoa para que fique firme, para ser retirado só em hospital. No caso, por exemplo, a pessoa teve uma queda de própria altura, aí ela caiu sentada, aí ela ficou com muita dor na região lombar, assim, então não tem nenhuma queixa de dor na região cervical, então a gente pode usar a chin lift. Para todo paciente a gente tem que pranchar. Então, nesse caso, a gente pode usar chin lift, né? Porque a queixa não é na região cervical. Você chega lá também no local, mesmo se tiver risco de lesão cervical, mas a pessoa tá para lá e para cá mexendo o pescoço para um lado e para o outro. Então, não. Então, você também pode manobrar, pode usar o chin lift, porque você tem mas mesmo respaldo. assim, tem que colocar o cordão cervical? Colar cervical. Não, cordão você não põe, não, põe só o colar. Isso, obrigada. E no caso, se a vítima estiver deitada de barriga para baixo, né, decúbito ventral, a gente primeiro vira? Como é que é? Aí já coloca do jeito que ela tá mesmo? Não, mas a gente vai sempre apalpar a vítima. Se a vítima estiver inconsciente, a gente... Porque toda vítima a gente chega e a gente vai fazer uma avaliação de cima a embaixo, né? De céfalo caudal. Então a gente vai apalpar a pessoa para ver se tem alguma lesão, algum ferimento, alguma hemorragia. E aí depois a gente vai virar essa pessoa em bloco. O que é virar em bloco? Você vai colocar ela na região dorsal, já na prancha, mas todo mundo, a gente usa de 3 a 4 socorristas para pegar essa pessoa. E em bloco ela não tem nenhum tipo de movimentação. A gente vai movimentar ela junto e essa pessoa não vai ter nenhum risco de lesão porque a gente vai movimentar ela junto. Então ela não mexe nada. Vai ser como se ela estivesse deitada do mesmo jeito, só que assim, ao contrário. Entendi. Aí ela fica toda retinha assim, aí um segura de lado, outro do outro e vira. Exatamente. Entendi. Aí não tem o risco. É que nem o Diniz fez aquele dia, né? Na feira da enfermagem, que a pessoa tá assim, a gente só vira a pessoa assim do lado, não é? Isso mesmo. Isso também a gente gera pra gente ter feito em sala, gente. Né? Obrigada. Não tem muita oportunidade para fazer, tá? Calma que o corona vai acabar. Amém. Então, Amém. o silêncio já está ok, né? Tá ok. Então tá. Então, nós falamos também quais são os sinais que uma pessoa apresenta quando há a obstrução completa das vias aéreas. Então, pensa, uma pessoa que está com a via aérea obstruída, ela não vai conseguir respirar, ela não vai conseguir tossir e nem vai conseguir falar. Imagina que tem como se tivesse uma bolinha daquelas grandes aqui na garganta.
Vai tampar tudo, gente. Então, a pessoa vai ficar como? Pitada. Desesperada, né? Com o olho bem regalado. Tira print, gente. Olhar de pânico. Tirou? Tirei. Não vai ficar fazendo sacanagem comigo, não, hein? Passou o aniversário, tá bom. Passou, né? Gente, tô esperando o bolo, tá? Então isso também ficou claro, não ficou, gente? Lembra dessa cena. Quais são as principais causas de dificuldade respiratória, então? E como identificar os sinais e sintomas? As causas comuns: asma, ataque cardíaco, exposição química. Agora que nós estamos de quarentena, tem o coronavírus, a exposição química também, que a gente tá com um monte de produto dentro de casa para limpar. Né? Outro dia mesmo eu quase morri. Doença pulmonar também. DPOC, né? Não. Isso. Não só obstrutiva crônica, como qualquer outro tipo de doença pulmonar. Reação alérgica também por medicação, por qualquer coisa. Porque reação alérgica pode causar edema de glote, né, gente? Aí vai ter erupção cutânea, vai começar a edemaciar tudo, e aí lasca tudo. Sinais e sintomas, então, aumento da frequência respiratória. Por que aumento da frequência respiratória? A pessoa tentando respirar, então faz com que mais esforço para que ela volte a tentar oxigenar. E aí, qual que é o tipo de respiração que essa pessoa vai fazer? Ataque É um cachorrinho? Cachorrinho. Cachorrinho. Qual que é a cachorrinha? Deixa eu olhar. Aqui, falando pra fora, fica... Cus, alguma coisa. Não é assim, não. Cus. Não, é Shane-Stock. Grava, gente. Shane Stocks. E como fala a outra? Cus? A outra se chama Kushmau. Isso. Então, gente, por que essa pessoa vai ter um aumento da frequência respiratória? Porque ela vai estar tentando suprir essa oxigenação que não está conseguindo circular e ela não consegue fazer a troca gasosa, então, de forma eficaz. Então, vai ter um aumento do trabalho respiratório também. O olhar de pânico. Movimentos óbvios no peito e no abdômen, porque, gente, pensa aqui. Gente, vocês não ficam filmando isso assim, não, tá? A pessoa também pode ficar apática? Não, apática não. Não, cianótica sim. Apática não. O que é uma pessoa apática? A apática eu confundo. A apática é aquela pessoa, assim, não é? Que tá um pouco letárgica. Ah, tá, entendi. Eu confundo. Aí ela não tá. Ela tá ao contrário, ela tá bem agitada. E o uso do músculo do pescoço, gente, geralmente, aqui na carótida, ela fica até pulsando, fica pulando. Por quê? Porque a pessoa tá tentando compensar. Então, o organismo da pessoa, para compensar, tenta concentrar o resto de oxigênio aonde? Nos órgãos vitais. Então, por isso, o corpo aí pode ter cianose nas extremidades, né? Por quê? Porque a oxigenação aqui, ela é tão importante agora? Não. Ela vai ser mais importante nos órgãos vitais, não é isso? Por isso que a gente pode apresentar cianose também. Ficou claro, gente? Ficou. Sim. Ó, tem até um garro cantando. É a Bruna. Ai, gente, eu moro na roça, né? E aqui, por último, eu coloquei para vocês assim: defina o significado. Aí tá aí, ó. A apneia, né? Que sei que vocês já estão cansados de saber. Suspensão momentânea da respiração. Então, a gente tem a apneia de um paciente comum. Agora, por exemplo, no coronavírus, né? No Covid-19. É muito comum a gente ter paciente que apresente apneia e taquipneia, tá? O que é taquipneia? É a frequência respiratória muito alta. Hã? É a frequência respiratória alta. Isso, por quê? Porque a pessoa está tentando compensar a falta de ar, não é isso? Sim. E a apneia, a pessoa fica em momentos
sem respiração. Mas isso ocorre principalmente no período noturno, tá? E aí a pessoa vai usar aqueles. Pode ser que precise de equipamentos, igual vocês estudaram no módulo anterior em CTI, que usa BIPAP, CPAP, vocês lembram? Sim. Oxigenação, gente. Gente, são aqueles tipos de equipamentos para respiração. A máscara, o catéter, aí o CPAP, o BIPAP, que é uma ventilação, mecânica, mas ela é como se fosse um catéter nasal, só que é um aparelhinho que coloca, principalmente para pessoas dormir. O Chimaú, que é um tipo de respiração que verifica uma inspiração rápida e profunda. Então a pessoa, e aí em seguida de pausa. Então a pessoa faz. Entenderam? O Chimaú? É como eu estivesse dando crise de asma, parece. Exatamente. Entenderam, né? Sim. A Shane Stocks. Isso. A bradicardia, que é os batimentos diminuídos, né? Os batimentos cardíacos. A taquicardia, que é os movimentos acelerados, né? Aumentados. Qual que é o valor normal, gente, dos batimentos por minuto? 60 a 100. 60 a 100. Isso aí. Certinho. A cianose, que é a coloração azulada na pele por baixa oxigenação. Então, é azulada ou arroxeada, né, gente? Que fica nas extremidades. Nesse caso, principalmente, Stokes, de Kussmaul, isso pode apresentar, justamente porque o organismo vai concentrar o fluxo de oxigênio nos órgãos vitais. Anictérico, que vai ser sempre quando tiver o A na frente, vai ser negação. Não lembrem disso. Se fosse ictérico, seria o quê? Com icterícia. O paciente apresenta icterícia. Seria o quê? Aquela amarelada. E o que quer dizer icterícia da pessoa? Bilirrubina. Aumento de bilirrubina. Não, é aumento sangue, né? É o aumento de bilirrubina. É o aumento. De bilirrubina onde? No sangue. No sangue. Ou nos tecidos. Isso aí. Nossa. Gracinha, isso mesmo. Então, quando tiver anictérico, que não apresenta sinais de icterícia. Gente, aqui a revisão que eu tinha passado para vocês era isso. Lembrando que eu sempre faço a revisão em cima da prova, né? Então, a prova tá basicamente o que tem nessa revisão, porque também a gente não teve muita coisa, né, gente? Ô, professora, Pois vai cair alguma coisa sobre intoxicação, envenenamento ou choque elétrico, queimadura, essas coisas? Não. Tá. Não vai. Caterine, Quando a pessoa me engasga, responde uma como fazer para pergunta. estimular a tosse e como fazer em crianças ou bebês. Ô, Bruna, só um minutinho. Tá. Nesse caso, quando a pessoa engasga, a gente vai usar a manobra de Heimlich, que a gente já fez em sala também. A gente vai fazer esse movimento com a mão, isso aqui, e aí aqui, tá dando pra vocês verem? Não, Sim. peraí. Aqui, meu abdômen. Sim. Ai, meu pai. Sim. Vai. A gente vai fazer isso aqui. Deu pra ver o movimento? Deu. Essa aqui é a manobra de... não é? Isso, empurra e aperta. Aí vocês vão empurrar pra cima. Essa manobra é a manobra de Heimlich. A blusa da Nike, burguesa? Ah, Blogueirinha do YouTube. entendeu, né? Essa é a manobra de Heimlich. Aí a gente vai ficar atrás da pessoa e aí a gente vai impulsionar a pessoa. Na hora que a gente fizer esse movimento, a gente também já dá um empurrão para frente. Por quê? Isso faz com que o objeto que estiver empalado voe, né? Digamos assim. Se for uma criança, a gente vai virar essa criança de cabeça para baixo. Então, digamos que aqui seja a criança, isso aqui é a cara da criança. Vai virar a criança, assim. A gente vai fazer isso aqui com a criança. E aqui, ó.
É nas costas, não é, professora? Só pra eu... Nas costas, a cara tá aqui. Uhum. Deixar a criança de bruço, ó. Tem que deixá-la um pouco elevada a um grau negativo, não é? Para baixo um pouco. Pra baixo, a cabeça da criança tá pra baixo. Aqui, ó. Isso aqui não é pra você fazer assim, arrancar a cabeça do menino, não. Tá as costas, não. O rosto, não, tá, gente? Devagar, ó. Você vai fazer rápido, vai dar só como se fosse um peteleco mesmo, tá? Entendi. E aí, criança, a mesma coisa. Só que, se for bebezinho, menorzinho, você vai fazer com menos intensidade com criança. Aqui, aproveitando os primeiros socorros, quando uma pessoa tem uma queda muito brusca de glicemia, a gente tem que dar para ela um copo com açúcar, né? Ou alguma coisa doce para que volte e normalize, não é? Quando a pessoa tem queda de glicose, a gente tem que dar algum alimento para ela. Geralmente com açúcar, sim, mas só que você tem que saber se é queda de glicose mesmo, porque o sintoma para hiperglicemia e para hiperglicemia são basicamente os mesmos. É a perda de memória, a pessoa fica com a visão totalmente turva, não é? Isso, fala embolado, principalmente se for hipoglicemia, que é a baixa da glicose, a pessoa fala embolado. Uhum. E fala embolado mesmo, gente. Fala assim, não. Entenderam? Uhum. Fala assim mesmo. Uhum. Aí, nesse caso, o que é mais eficaz seria o bolos da ampola de glicose. Uhum. É o mais eficaz. Aí, nesse caso também, se tiver uma pessoa assim em casa, o melhor é chamar o SAMU. Entendi. Aí. Liga na Caterine. Caterine, tira uma dúvida. Em caso de picado de animais peçonhentos, o membro, no caso, ele tem que ficar elevado ou abaixo? Depende do tipo do animal. Uma cobra. Tem que fazer torniquete na pessoa? Então, torniquete não tem mais indicação de fazer, né? Só o SAMU. Entendi. SAMU. Gente, na verdade, o que eles falam que é muito eficiente, mas que não é aconselhável a gente fazer, no caso de picadura de cobra, é a gente chupar o local. Tipo, como se chupar com a boca mesmo. O veneno. Onde foi a picada, você chupar. Aí você chupa e cospe. Mas isso não é indicado. Aí o mais indicado é você ir para um hospital de referência, né? Que aqui, por exemplo, seria Hospital João 23, Risoleta Neves também, que aí eles têm contato direto com a FUNED. Tá, mas assim, por exemplo, se ele for picado mas e um paciente, braço, por exemplo, que foi uma picada de inseto na qual ele tem intolerância, tipo picada de abelha. Júlia, deixa eu terminar. Vai. Aqui, termina. Aí no caso, Caterine, aí vamos supor, no braço, aí eles pediram para elevar o braço para, tipo, atrasar a circulação para o veneno não circular mais rápido, isso é correto? Mas onde que estava a picadura? No braço. Mas aonde? Aqui no braço ou no ânus? Perto da mão. Elevar? Não, tá errado. Por quê? Se você eleva, o que você faz? O sangue vai descer e o veneno vai vir. Mais rápido. Não, tanto que esse negócio de elevar o membro, tem medicação quando o paciente está, por exemplo, infartando, aí a gente faz alguns protocolos em sala de urgência, que a gente dá a medicação e eleva o braço da pessoa onde você medicou. Por exemplo, eu mediquei aqui, eu tô com acesso aqui no membro superior esquerdo. Aí eu faço a medicação em bolos. O que quer dizer bolos, gente? É direto, sem diluição. Isso quer dizer bolos, tá? Toda vez que fala medicação em bolos, quer dizer sem diluição e a medicação direta. Então a gente vai fazer de forma rápida. A gente faz essa medicação e eleva o braço da pessoa. Por quê? Para a circulação chegar o mais rápido possível lá no coração. O sangue, a medicação chegar o mais rápido possível lá no coração. Ok, obrigado. De nada. Eles recomendam também capturar o animal e levar também para quando chegar lá, ver qual tipo de antídoto vai ministrar no paciente. Isso mesmo. Ô, Micaela, eu não sei, tá lá no calendário o dia da prova. Eu não sei de qual para te falar, mas eles já mudaram o calendário de vocês. Tá no AVA.
Eu já vi. Ah, tá. É porque eu mesmo não vi, não. Cada dia tá diferente, aí. Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho. Aqui, Ah. igual a pergunta que eu ia fazer, igual, por exemplo, eu tenho um parente que ele tem alergia à picada de abelha, um exemplo só. E aí ele começa a ter uma reação totalmente alérgica. Pode ser confundida com intoxicação também, porque diz que intoxicação também pode dar uma reação completamente igual à de uma crise alérgica, tipo um choque que se tem no paciente. Não entendi a pergunta. E, tipo assim, se o paciente é intoxicado ou ele tem uma picada de inseto na qual ele tem alergia, ele não vai ter os mesmos sintomas de que uma pessoa tem de alergia, tipo um choque anafilático, igual você tem? Sim. Como que a pessoa fica num caso de choque anafilático? Porque o caso de uma reação alérgica de uma picadura de abelha, por exemplo, é o choque anafilático. Então, o que seria o choque anafilático? Seria erupção cutânea pelo corpo todo com edema. Aí vai ter edema de face, de boca, de glote. Então, a pessoa entra em choque e ela pode entrar para uma parada cardiorrespiratória de seguida. Se não tiver a intervenção rápida. Mais alguém? Não. Gente, aqui então ficou clara essa aula? Ficou. Gente, Sim, então. ficou claro. Então tá, então nós vamos encerrar a aula. Qualquer coisa, gente, essa aula e a outra que nós fizemos vai estar lá no AVA para vocês. Qualquer dúvida também pode mandar no Zap ou então no fórum de dúvidas. Eu estou à disposição de vocês. Tenham boa prova, façam uma boa prova. Tenham boas férias. E fiquem com Deus, gente. Amém. Tchau, Deus também. Com Deus. Tchau, Caterine. Tchau, gente. Tchau. Tchau.